Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vou te contar o segredo do sabão líquido caseiro concentrado sem mudanças. Parece o lá do mercado, só que esse aqui é muito melhor e muito mais econômico. Uma receita fantástica de um sabão que limpa muito, que espuma muito e que tá perfumadérrimo. O melhor, vai te gerar tanto economia financeira como economia de espaço também. Então chega de conversa, vem comigo que eu já falei demais. Essa receita é mais uma carimba que está top! E é claro que o pedido de vocês é uma ordem. Vocês pediram bastante um concentradão de hidróxido de potássio, essa estrela aqui que nos proporciona um sabão líquido sem nada de mudanças. Não muda absolutamente nada o teu sabão, tu fez, ele continua do mesmo jeito. Claro que não pode colocar coisas a mais nem a menos aí na receita, né? A não ser que seja opcional. Então, bora lá, que eu tenho 200 gramas de hidróxido de potássio. E ela cai aqui, ó, gente, e já dá uma fervidinha, ela se dissolve bem rápido. Eu compro ela, gente, na Shopee. Na verdade, isso aqui até ganhei de uma amiga maravilhosa que tá sempre abençoando nós aqui no canal. E quase que eu não trago esse produto, gente, sabe por quê? Eu gosto muito de estar atendendo o pedido de vocês, mas o meu último vídeo ficou com as visualizações tão feinhas, gente, tão pouquinho, e foi com essa potássio, que é um investimento aqui pro canal, né? Então, peço que se tu gosta desse conteúdo inovador, com produtos que não mudam, compartilha aí que ajuda muito, né? Ó, peguei meu baldinho, esqueci minha colher. Mas dei 2 passos, já peguei também. Ó, belezuras, 1 litro de óleo. É pra lavar roupas esse aqui, né? Pode fazer dele um detergente, mudando aí, tirando os produtos muito perfumados. Mas eu vou fazer um lava-roupas brilhante, bem perfumado, que não vai mudar a viscosidade. O segredo do sabão líquido, gente, para não mudar a viscosidade, tem alguns. Esse aqui eu já vou falar de cara para vocês. 800 ml de álcool. É utilizar a soda hidróxido de potássio. Porque daí ele não vai congelar, ele não vai separar, ele não vai talhar. Porque depois para consertar sabão líquido é triste. Então tu pode investir na amida, no lauril ou na soda hidróxido de potássio. Agora a gente tem até um outro aí que é o propileno glicol, né? Venho acrescentando aqui a minha soda. Tudo isso, gente, é inovação para vocês terem sempre produto de qualidade. Eu recebi um comentário de uma querida inscrita me contando: Milena, fiz 30 litros de sabão líquido e congelou. Imagina consertar 30 litros, é complicado, né, gente? Por isso que eu passo todas as regrinhas aqui para vocês seguirem e terem um sabão sem mudanças, né? Assim, mudou de temperatura, porque o Brasil anda com umas temperaturas muito doida, né? Fica frio, fica calor, teu produto não vai mudar. Depois eu vou mostrar para vocês o meu maravilhoso alvejante, que eu coloquei até sabão em pó, gente. A macete que tá lindo, vou mostrar para vocês, ó. Já temos aqui o ponto de vela, ó. Tá vendo que tem uma espuminha ali, ó? Ó, vou levantar aqui, só que assim, ó, a soda hidróxido de potássio ela é maravilhosa, mas ela não chega, ó. Tá vendo que cai bem devagarinho, ó. Pronto, parou. Ela não chega no ponto de massa, sabe aquele ponto de massa? Não chega. Mas mesmo assim eu vou mexer um pouco mais, porque eu gosto de confirmar bem, sabe? Antes mexer a mais, ter um trabalhinho, dar uma atenção a mais do que a menos, porque se é a menos, depois pode dar ruim e a gente quer que dê bom, né? Bora lá então que eu vou dar uma aceleradinha aí. Olha, amores, não formou massa, sinal que é puríssima aqui essa nossa soda, né? Agora a gente vai vir aqui com a nossa amiga água sanitária. A água sanitária vai deixar o nosso produto bem clarinho, ó. Viram como mudou? Então dá mais transparência, remove o cheiro de óleo, ajuda, né? Porque são várias etapas pra gente ter um produto com cheiro gostoso. Então eu amo utilizar água sanitária. E é importante que algumas pessoas esquecem que se tu não mexer, não agregar aqui água sanitária, vai continuar com cheiro desagradável. Então, dá uma atençãozinha, mexe bastante, tá? Ó, perfeito.
E vamos entrar aqui com 4,5 litros de água quente, porque a água quente promove homogeneidade para os nossos produtos. Colocou a água, gente, dá aquela mexida, aquela envolvida, aquela agregada. A potássio ela é interessante por vários motivos. Ela é um investimento e no momento ela está sendo vendida tranquilamente, mas tem que cuidar porque do nada ela para de ser vendida para consumidor final, né, que nem a gente. Então, fiquem atentas aí. Gente, vou falar para vocês. Estou completamente apaixonada por esse amaciante aqui. Ele é o concentrado, né, como vocês viram, e ele tem um cheiro muito, muito gostoso. Então, eu vou colocar. Tu pode também, gente, colocar 2 litros de água, né? Eu tô colocando bastante porque eu amo, gente. Amo. Apesar da potássio ela não separar nem nada, eu gosto que fique bem homogêneo o meu produto. 100 ml de amaciante. Vou colocar mais para perfumar, porque se a gente exagera no amaciante, dá para colocar até 150 ml aí, sem perder a transparência. Mas eu vou colocar 100, né? Ele fica bem perfumado, gente, bem gostoso e dá um diferencial nos nossos produtos. Mas é opcional. Guilherme, eu não quero colocar o amaciante, não tem problema, tá? Vou baixar aqui o nosso baldinho, cheirosão. Vou vir aqui, amores, com 3,5 litros de água em temperatura ambiente. Ó, prontinho. Vamos regular o pH do nosso produto. Aqui eu tenho bicarbonato de sódio. Ele é fungicida, ele é bactericida, ele é clareador. O bicarbonato de sódio, ele não vem descrito o grau de pureza dele, né? Mas eu aconselho a utilizar para lavar roupas a mesma proporção. Ou seja, eu coloquei 200 gramas de soda. A soda é que tem o pH alto. Então, eu tô colocando aqui 200 gramas de bicarbonato. Aqui ele não tá se dissolvendo muito bem, ó. Mas assim que eu vir com um baldinho, como aquela água ali, ela tá quente, ele vai se dissolver, ó. Vamos ver. Ó, dá até pra colocar mais aqui, gente. Vou pegar mais 1 litrinho de água. Ah, antes eu vou mexer, né? Daí já, ó. Gente, que cheiro bom desse amaciante. Realmente é bem forte, sabe? Maravilhoso, tô apaixonada. Ó, mais 1 litro de água ambiente. E mexe, envolve e agrega. Perfeito. Vou acrescentar aqui, gente, aquele maravilhoso truquezinho para perfumar sem gastar muito. Que é a mistura do desinfetante. Eu amo esse aqui, gente. Tem um cheiro incrível. Inclusive, eu pensei bastante em não pegar ele, porque ele tem uma cor meio rosa, né? Vermelho, na verdade. E aí não vai ficar muito legal, eu acho, com a cor do brilhante, né? Mas, olha, gente, o cheiro dele é incrível. Então, 500 ml de desinfetante e 500 ml de lava-roupa. Tô usando o brilhante, né? Que é um concentradão de brilhante, sem mudar a viscosidade. E, gente, que cheiro bom. Nossa, é incrível. E eu quero falar pra vocês que os concentrados, esse aqui ele pode render até 22 litros. Eles não vão um monte de água. Então, olha só, gente, até que ficou uma cor bem bonita, ó. Né? Diferente. Então, amores, tu pode sim diluir ele, tá? Porque aqui ele tá bem concentrado, mas aí eu gasto menos EDTA tetrassódico, desinfetante para perfumar muito, ele vai espumar mais. Eu não preciso de maneira nenhuma colocar lauril, amida, nada aqui, gente. Aqui já tá uma potência pura. Eu amo todos os concentrados, ainda não tinha feito de potássio. Então, a pedido de vocês, estou me jogando aqui no de potássio também. Olha, incrível, amores. Vou colocar aqui um branqueador óptico. Ó, o que é o branqueador óptico? Ele é um produto usado bastante nas indústrias e até nas lavanderias, porque ele deixa o branco com aquele aspecto de branco brilhante. Então, a tua roupa branca vai ficar branco brilhante. E as roupas coloridas com a cor mais realçada. Eu gosto de comparar a proposta do branqueador óptico com a proposta do anil. Ele não é azul, não é líquido, né? Mas a proposta é bem semelhante.
Coloquei, mexi, ó. Vou vir com EDTA. Vou borrifar aqui um álcool, ó, amores, pra vocês observarem, né, o que tá acontecendo, porque a gente vai fazendo e vai ficando aquele cabum lindo de espuma, né? Olha, gente, até que eu gostei dessa cor, eu vou dizer pra vocês. Aqui eu tenho 25 gramas de EDTA tetrassódico. Como vocês podem observar, tá super transparente. Na potassa, ele é opcional, tá? Mas o que o EDTA ajuda também? A remover o cheiro de rancificação. Então, vai ficar top. Os concentrados em si, já é opcional o uso do EDTA. Nesse aqui é mais ainda opcional. Vocês viram, né? Tá super transparente. E não é porque tá quente, ele realmente permanece transparente. A potássio é maravilhosa. Quem tem, comenta aí o que tu acha, porque eu sou apaixonada, gente. Eu sinto até que espuma mais. No meu último vídeo, eu coloquei roxo com azul corante, vocês amaram, né? Então eu vou fazer de novo aqui, aquela misturinha, ó. E foi sem querer ainda, né? Eu coloquei e falei, eu queria colocar roxo. E daí, coloquei depois e ficou bacana. Então vamos de novo, né? Ó. Esse aqui é o roxo e aquele lá foi o azul. E aí, de momento, ele fica assim, ó, super forte, que a gente nem enxerga ali, ó. Essas misturinhas de corante é muito bacana, mas ele é opcional, né? A gente nem enxerga direito o fundo da bacia. Mas depois, gente, fica bem lindo, tá super mega quente, olha. Então, a gente não tem aquela viscosidade, porque o produto realmente tá quente. Mas, agora eu vou esperar ele esfriar, lembrando que a quantidade de água vai variar conforme teu gosto, até porque esse aqui é um produto concentrado. Ou seja, tu pode guardar e ir diluindo conforme teu uso. Olha como é que ficou minha mão de corante. Enfim, meus amores, pra vocês vai ser um clique e pra mim aquela longa espera. Até mais! Então, meus amores, estamos de volta com este lindo sabão líquido concentrado de hidróxido de potássio. A nossa potassa, né, amores, que não muda a viscosidade. Então, ele fica igualzinho ao do mercado, só que melhor. Porque esse aqui, a gente decide a quantidade que quer, pode fazer render muito, pode fazer no começo render pouco, assim, ó, e armazenar em qualquer ambiente. E o melhor, a gente decide até o perfume. Esse aqui, belezuras, é sem mudanças nenhuma. E isso é muito importante. Talvez tu não dê aí muita prioridade para o sabão líquido sem mudanças até que tu passe por uma situação nada agradável. Como que, Milena? Gente, eu vou deixar aqui, ó, escorrer a colher, eu quero mostrar uma coisa para vocês. O sabão líquido, gente, sem potassa, sem propileno glicol, ele geralmente fica fosco, principalmente no inverno, mas no verão também pode ficar. Caiu um pouquinho a temperatura, pode ficar. Gente, olha só, tá vendo que fica ali, ó? Ele é viscoso, ele cai assim, ó. Ele dá tipo um ponto de vela. Isso aqui tu sente na hora de lavar as roupas, tu sente que ele espuma mais, porque ele se adere muito melhor à fibra dos tecidos. A viscosidade não é sinônimo de produto poderoso, tá? Isso que eu quero falar pra vocês. Aí às vezes, Milena, ficou ralo, e aí bate aquele desespero, taca ali sal, o que que acontece? O sal não é muito bacana para os nossos produtos, ainda mais em excesso. Então, tu colocou um monte de sal, o teu produto vai ficar fosco. Provavelmente, se ele não ficar fosco, se tu morar aí onde faz calor, ele não vai ficar fosco. Mas ele pode formar fuligem, tá, meus amores? E esse aqui é uma qualidade fantástica. Então, vale o investimento. Isso aqui não é gasto, é investimento. Porque seja para doar, seja para ficar para ti, seja para vender, tu vai ter um produto sempre lindo. E olha aqui, ó, o real motivo de eu estar falando que o teu produto vai ficar sempre lindo. Aqui, gente, no Rio Grande do Sul, fez 6 graus essa semana. Esse aqui é o meu Vanish. Ele tá incrivelmente transparente, sem fuligem. Milena, mas tu fez há pouco, ele é o de potassa. Aqui tá o meu maçã do amor, que eu fiz em 2024, 4/8/2024. Olha, gente, sem mudanças, de amida, tá? E esse aqui é um que não foi amida, que ele é um Ajax.
em gel, olha a diferença. Então, às vezes te bate a tristeza que tu fez o teu produto, ele tava lindo e tu não entende o porquê que ele mudou. E é por conta disso, muda a temperatura, os ingredientes que ficam aqui, eles ficam instáveis e eles começam a formar também mudanças. Pode ser com fuligens, tem uns que separam, aqui fica mais gel e aqui fica mais líquido. Tem várias características do produto formar mudança por conta da temperatura. É importante, quando a gente já pega um grau de experiência com os produtos caseiros, a gente saber disso. Tem até algumas pessoas que falam, talhou. Não é talhou, gente. Separou mesmo, só que poucas pessoas têm conhecimento disso. Por isso que eu sempre peço, compartilhe os vídeos, assim tu vai estar ajudando outras pessoas também, né? Eu vou mostrar pra vocês aqui a viscosidade, tá? Então, ó, sem amida, ó. Sem amida, ele tá assim, fica fosco, né? E às vezes eu já recebi um comentário, Milena, eu fiquei chateada, tô decepcionada, mas é isso aqui, gente. Eu não posso omitir que acontece, tá? Eu até poderia não colocar amida, não gastar com potássio, porque pra mim também às vezes encarece, ainda mais que eu faço muitas receitas, né? E omitir, não contar que isso acontece. Porém, eu prefiro contar o que realmente acontece. Olha esse aqui, ó. Gente, em 2024, vai fazer um ano agora em agosto, ó. Olha só, gente, a perfeição desse produto. Então, é isso que eu digo, é uma qualidade maior. Olha esse aqui, ó. Deixa eu mostrar bem pra vocês. Esse aqui, o nosso Vanish, incrível, que teve poucas visualizações. Olha que lindo, gente. Olha se não é uma maravilha tu poder vender sossegado um produto que não muda. Milena, qual tu indica mais? A amida, junto com o lauril, a potassa, o propileno glicol, qual que tu mais indica? Gente, o que eu mais indico é a potassa. Porque não é por acaso que ela é utilizada propriamente para sabões líquidos caseiros, né? Ela é realmente feita para isso. Então, o produto fica lindo. Olha por que eu tô falando sobre isso. Eu recém recebi esse comentário aqui, ó. Bom dia, fiz um detergente, ficou transparente e bem espumante, só que no outro dia ele ficou tipo leitoso e perdeu a espuma. Não faz espuma mais, o que faço para resolver? Exatamente, tu vai sentir o quê? Vou mostrando aqui pra vocês que o teu produto ele não espuma, que o teu produto ele não fica bonito. E aí, pra resolver, olha gente, pra resolver é muito mais complicado, tá? Do que tu começar já a deixar o produto bonito, tu já cuidar dele no passo a passo. Porque, já vou deixar bem claro, eu preciso saber se foi sal no teu produto, quanto que foi de soda, quanto que foi de óleo, quanto que foi de álcool, que receita é. Se não é minha, não é que eu vou me deixar de ajudar, eu não vou, tá, gente? Mas é mais complicado, ainda mais sem saber os ingredientes. Então, a gente pode consertar com amida, mas os ingredientes são de suma importância. Belezuras, tá num perfume sensacional. Tá bem maravilhoso. A cor dele tá apaixonante. Olha o tanto de espuma, gente. Quando o produto ele fica muito espesso, que ele congela, tu sente que ele não espuma mais. E não é que ele perdeu o efeito de espuma, é que ele fica mais gelatinoso, ele fica mais grosso. Então ele demora mais a fazer a produção de espuma, entende? Assim, ele espuma muito, ó. E é claro, eu falei pra vocês que a gente pode diluir e esse aqui a gente pode tranquilamente. Eu só fiquei bem faceira de estar trazendo essa maravilha aqui, porque vocês pediram, gente. E eu nunca tinha feito, eu queria ver como é que ia ficar. Mas o que eu senti? Eu senti que ele ficou um pouquinho mais ralo do que normal, tá? Concentrado, ele tá mais ralo do que o outro. E esse aqui, ele não espessa muito com sal, por conta da potassa. Então, como é que a gente faz? Pode espessar com amida, tá? Milena, mas a amida sai caro. Barrilha leve aos poucos, tá? E é aquela coisa, gente, o sal, muitas pessoas já me disseram, Milena, eu sinto que o sal tira a espuma do meu sabão. Eu também sinto um pouco, gente. Por isso que assim, ó, faça calor, faça inverno, eu não uso excesso de sal nas receitas, porque eu gosto é de qualidade. Olha só, gente, o cabum de espuma, a leveza desse sabão lava-roupas. O perfume eu não posso passar pra vocês, infelizmente, e a gente vai até diluir ele, mas antes eu vou mostrar o pH. Ó, amores, fita nula,
Vou afundar aqui, se eu conseguir, né? Porque olha o tanto de espuma. E tá um pH bem verde. Então, tu fez, já pode usar, tá? Ficou até um pouquinho baixo. Eu gosto de um pH 10, porque fica mais parecido com a alcalinidade do lado do mercado, mas assim tá perfeito também. 9 é top. E é aquela coisa, o bicarbonato ele tem um grau de pureza. Se eu for colocar até chegar no pH que eu quero, a gente vai ficar mais tempo no passo a passo do vídeo e daí ninguém me atura, né? Eu já recebo tanto comentário, Milena, tu fala demais. Mas é que eu gosto de explicar, gente. Até porque os nossos produtos, eles têm muitos detalhes. 500 ml de água eu coloquei aqui. E eu vou tirar 500 ml do produto, ó. Gente, que perfeição. É um luxo ter um sabão assim. 500 ml, tá? Vou colocar aqui. E tu vai colocando, envolvendo e agregando. Isso aqui não precisa, na hora de dar a diluição, nem colocar o EDTA, porque como ele é feito de potássio e já foi EDTA ali, ele vai permanecer bem transparente. E o legal é que aqui, ó, a cor fica muito mais bonita. E é grande. Pera aí que eu vou borrifar aqui um álcool, ó. É uma grande economia de espaço, né? Porque tu faz aqui, vai diluindo de 1 em 1 litro e assim, ó. Economiza muito espaço e, ó, ele tá assim... Tá bem líquido. Sempre que a gente dilui os produtos, é muito parecido com como se a gente tivesse acabado de fazer, tá? Então ele não, ainda mais o de potássio, ele não vai pegar a viscosidade agora, ó, ele vai ficar assim mesmo, e ele vai pegar a viscosidade aí após umas 12, 24 horas. E esse produto aqui, gente, o da bacia, todo ele, não faz 24 horas que eu fiz, tá? Então ele vai sim pegar mais viscosidade. Mas já vou adiantar que não é grande coisa. Outra coisa, né, gente, que eu trabalho aqui mostrando o produto pra vocês. Então, eu tenho que borrifar um álcool, ó, pra fazer a entrada, pra mostrar de novo pra vocês, né? Preciso contar tudo, não gosto de esconder nada. Tá incrível, eu tô apaixonada. Me conta aí se tu gosta de produto de qualidade, quais métodos tu já experimentou aqui do canal que tu realmente aprovou ou que tu desaprovou. Me conta com sinceridade, que eu quero saber. Enfim, amores, bora lá conferir o rendimento dessa maravilha aqui. O que dizer dessa cor aqui? Tá igualzinho a cor dos lava-roupas lá do mercado, só que o nosso é caseiro, então é muito melhor. A gente tá quase no rendimento, então verifica se tu deixou o like pra mim, me ajuda demais. E se aparecer a opção hypar, hypei esse vídeo aí. Bora lá agora conferir o rendimento dessa maravilha. E olha o nosso segredo aqui bem guardadinho. Claro que a gente tem aqui um baita de um rendimento. São 12 litros este sabão líquido concentrado sem mudanças. Agora bora lá conferir o teste de eficácia. Então, amores, olha só. Isso aqui é um desafio para o teste de eficácia de hoje. Meu pano de prato, que eu tava fazendo uma troca de lugar aqui no canal. E achei ele embaixo do armário daquele jeito ali. Nem sei se vai limpar, pra ser bem sincera, né, gente? Porque desse jeito aqui é complicado. Ó. Muito, muito, muito sujo, gente. Acho que não vai limpar, mas vamos ver. Vamos ver. Vou colocar aqui, ó. Gente, esse sabão, ele é maravilhoso. Lindo e perfumado. Tu vai fazer, tu vai amar, ó. Gente, ele espuma muito, 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 muito mesmo, tá? Ele já espuma mais do que o normal aí, o de potássio. E assim, gente, concentrado. Isso aqui é mais com lauril puro, vou dizer pra vocês. Ele tá surreal mesmo. Façam aí que tu vai dizer assim, não, Milena, isso aqui é uma gotinha na máquina de lavar. É muito bom, gente. Vocês viram que eu coloquei bem pouco, né? Não coloquei um monte. Enfim, bora lá que eu quero limpar isso aqui. Gente, é muita espuma. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha a cor da água, gente. Olha a cor dessa água. Ele limpa demais. E eu vou enxaguar aqui na torneira. Eu sinto que já tá espalhando a sujeira ali com aquela água. E esse desafio aqui ficou maravilhoso, gente. Comprido, olha só, meus amores. Tá incrivelmente limpo do começo até o final. E o cheiro tá sublime. Eu gosto de fazer o teste de eficácia assim, em coisas mais claras, que vocês realmente conseguem enxergar aí do outro lado
o resultado final. Enfim, meus amores, o compartilhamento de hoje foi esse. Eu espero que tu tenhas gostado. Um beijo, um abraço e até os próximos.